Se você já começou a ler a nova lei de licitações, a Lei 14.133, você deve ter prestado atenção que existe uma coisa lá chamada de modos de disputa, está lá no artigo 56. E se você não conhece muito de licitação pública, talvez você esteja se perguntando, professor, o que é esse tal de modo de disputa? Primeiro eu preciso esclarecer para vocês que isso não é uma novidade da nova lei de licitações. Nós já tínhamos a menção aos modos de disputa no RDC e na lei das estatais. Além disso, a lei de licitações não utilizava essa expressão, modos de disputa. Mas a bem da verdade, a gente já observava isso na prática e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso e você vai entender esse assunto com muita tranquilidade. Pessoal, eu sou o Herbert Almeida e essa é a série da nova lei de licitações e contratos. Vamos falar um pouquinho sobre os modos de disputa, começando com a leitura do artigo 56 da nossa nova Lei de Licitações e Contratos. E ele fala para a gente o seguinte, os modos de disputa podem ser de forma isolada ou conjuntamente, o modo aberto e o modo fechado. Qual que é a diferença desses dois modos? No modo aberto, haverá a apresentação dos licitantes de propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes e decrescentes. No modo fechado, as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para a divulgação. Então, qual que é a diferença desses dois modos? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar como exemplo, na antiga legislação, esquece a nova, porque na nova a gente sabe que pode dar uma misturada aqui nas coisas. Mas na legislação antiga, era mais ou menos o que você observava na concorrência e no pregão. Na concorrência, você tinha o modo fechado, porque a concorrência da Lei 8666 é aquela em que você traz a sua proposta em um envelope lacrado e na data e hora marcada nós vamos abrir esse envelope. E o que tiver ali, fechou. Você não mexe mais na sua proposta. Então, por isso que ele é o modo fechado. Os envelopes vêm fechados e lacrados, você abre eles, analisa as propostas e define quem é o vencedor. Ponto final. No pregão, da Lei 10.520, na legislação anterior, o pregão ele sempre tem aquela questão, na nova também é assim, mas é só para você entender. Você apresenta a proposta inicial e depois você pode apresentar os seus lances. E quando a gente apresenta os lances, todo mundo que está participando da licitação consegue enxergar os lances que estão sendo apresentados. Pelo modelo eletrônico, que é o modelo que deve ser adotado prioritariamente na nova lei de licitações, você não vai saber quem é que está apresentando o lance, mas você sabe que estão aparecendo determinados lances dentro da sua licitação. Então é aberto, porque você sabe, por exemplo, se naquele momento você estaria ganhando ou não essa licitação pública. Na nova lei de licitações não é necessariamente amarrado. Você poderia pegar, por exemplo, a concorrência e ter ela no modo fechado ou no modo aberto, conforme o caso. Mas é só para a gente poder fazer um paralelo sobre esses modos de disputa em relação à antiga legislação. Só para a gente acrescentar mais algumas informações. A utilização isolada do modo de disputa fechado é vedada quando adotados critérios de menor preço ou de maior desconto. Então você até pode utilizar, mas não pode ser de forma isolada, tem que ser em combinação. A utilização do modo aberto será vedada quando adotar o critério de julgamento de técnica e preço. Veja que aqui não tem nem exceção. Aqui nem se fosse combinado você poderia fazê-lo. Então vamos começar a colocar aqui para vocês algumas sistematizações, né? Não adianta a gente só falar se a gente não trouxer para cá e tentar detalhar um pouquinho com vocês. Pessoal, nós estamos falando nessa aula aqui, nesse vídeo, sobre os chamados modos de disputa. E dentro da lei de licitações, da lei 11, da lei 14.133, até a gente pegar esse número, às vezes a gente vai trocar um pouquinho, mas na lei 14.133 você vai ter dois modos de disputa. O primeiro modo de disputa, calma aí que não pegou a nossa caneta certinho, o primeiro modo de disputa vai ser o nosso chamado modo de disputa aberto. Nesse modo de disputa aberto, os nossos licitantes vão apresentar para a gente os chamados lances públicos. Por que ele é aberto? Porque eles estão apresentando lances. É possível conhecer os lances que estão sendo apresentados conforme a licitação pública vai sendo realizada. E esses lances são lances públicos sucessivos. Por quê? Porque são vários lances que serão apresentados um atrás do outro, buscando melhorar a proposta de cada um dos licitantes. A depender do critério de julgamento, esse lance aqui pode ser crescente, pode ser um lance crescente,
mas também pode ser um lance decrescente. Isso aqui pode variar conforme o critério de julgamento que está sendo utilizado. Vamos pegar aqui como exemplo. Se for um pregão no menor preço, os lances são decrescentes, você vai diminuindo a proposta. Se for um leilão, que é o maior lance, os lances são crescentes, porque você vai aumentando o valor da sua proposta. Outro ponto para trazer para a gente é o outro critério de julgamento. Qual que é o outro critério que nós vamos encontrar aqui embaixo? É o nosso critério, ou o nosso modo de disputa, chamado de fechado. Nesse modo fechado, as propostas elas vêm lacradas, vêm fechadas. Você não conhece essas propostas até que haja a data marcada para a sua abertura. A lei diz o seguinte: há um sigilo até a data marcada para a abertura das propostas. Beleza. Tranquilo, né? Bem fácil da gente compreender isso aqui. Só que eu preciso colocar agora aqui as informações adicionais. Isso aqui já vai te ajudar muito, mas nós temos mais três informações para colocar. Primeira informação é que esses critérios de julgamento previstos na nossa lei de licitações, eles podem ser utilizados de forma isolada ou conjuntamente. Então você pode utilizar só um critério? Pode. Mas, por exemplo, uma licitação pública que tenha lotes, que tenha etapas, pode combinar esses dois critérios. Então, por isso que pode ter a utilização isolada ou conjunta. Essa era a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Segunda informação que eu quero trazer para vocês aqui é uma vedação que a lei diz. A lei diz que você não pode utilizar o modo aberto se o critério de julgamento for o critério de técnica e preço. Se for o critério de técnica e preço, você não pode utilizar o modo aberto. Não importa se é de forma isolada ou em conjunta ou conjunto. No modo fechado, existe uma vedação. Você não pode utilizar o modo fechado isoladamente. Você não pode utilizar o modo fechado isoladamente se os critérios de julgamento forem os critérios de menor preço, ou ainda se for o critério de maior desconto. Beleza, conseguimos sistematizar o que a gente queria estudar. Então veja só o que a gente tem aqui nesse nosso slide. Nós temos os modos de disputa. Dentro do modo de disputa nós temos o modo aberto e o modo fechado. No modo aberto nós temos lances públicos e sucessivos, crescentes e decrescentes, e não pode utilizar se for técnica e preço. No modo fechado, você tem o sigilo até a data da abertura, e você não pode utilizar de forma isolada se for menor preço ou maior desconto. A utilização desses modos de disputa poderá ocorrer de forma isolada ou conjuntamente, e com isso a gente conclui mais um tópico da nossa série Licitações. E aí, já conhecia os modos de disputa? Ficou mais claro para você? Está avançando bem? Comenta aqui pra gente, deixa o curtir e se inscreva aqui do nosso canal, além de não se esquecer de baixar a nossa lei de licitações atualizada e esquematizada. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima!